Com relação às normas da ABNT, é importante eu dizer para vocês que elas são constantemente atualizadas. A última atualização foi em 2018. E a gente tem que ficar sempre prestando atenção em tudo isso. De maneira geral, gente, acredito que a maioria de vocês já está habituada e já sabe, né? Com relação ao texto científico, sempre a fonte é 12, a fonte é ou Arial ou Times New Roman, com tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5, texto todo justificado. Essa é a formatação básica da ABNT, tá? É importante a gente diferenciar os tipos de citação de acordo com a BNT. Então, a citação direta é quando nós copiamos na íntegra o que o autor disse, inclusive com erros, caso eles ocorram. A citação direta é dividida em direta curta, que é até 3 linhas. No caso de citação direta curta, nós só indicamos que é uma citação direta utilizando aspas. E no caso da citação direta longa, nós temos que dar um espaço, um parágrafo, fazer um recuo de 4 centímetros, né? O parágrafo tem 4 centímetros e a fonte tem que ser tamanho 10. E aí você coloca o texto nesse espaço e isso indica então que é uma citação direta longa. A citação indireta é quando você parafraseia, né? Faz uma paráfrase do autor. Você não copia as palavras do autor, você copia a ideia dele, que é o que a gente mais faz. Não esqueçam que isso tem que ser feito em todos os parágrafos. Então, na avaliação que vocês me mandarem, cada parágrafo tem que ter, no final do parágrafo, o autor e o ano de onde vocês retiraram essa informação. A citação da citação é um artifício para quando nós não temos acesso à obra original, um artigo importante, muito antigo ou muito raro, tá? Mas também não é comum de ser utilizada e de preferência que não se utilize esse recurso muito, apenas quando realmente não tem como, né? Aí nós temos as normas da ABNT, a norma da ABNT para texto científico é 6023 de 2018. Ela diz que as referências, a lista de referências no final do parágrafo, no final do trabalho, tem que ser alinhada à esquerda. Eu acho ridículo, porque no justificado fica muito mais bonito. Mas, gente, a lista de referências não é justificada, é alinhada à esquerda, tá? Alinhadas, né? Seguidas por ordem alfabética, separadas por um espaço em branco. Com relação à formatação das referências, de cada referência, de artigo, de livro, de artigo de revista e assim por diante, cada uma tem um formato diferente, segundo as normas da ABNT. Que a gente pode fazer isso manualmente, como eu sempre fiz na minha vida inteira, desde da graduação até o doutorado, minhas referências foram todas na mão. Mas hoje em dia nós temos algumas ferramentas que nos ajudam bastante. Uma delas é o Mendeley. O Mendeley tem a versão desktop, é um aplicativo que a gente baixa no computador. E tem a versão web, que a gente pode utilizar lá, faz a conta e utiliza a versão web. E ele tem um plugin para poder ficar compatível com o Word. Então, dentro do Mendeley, você cria suas pastas com os teus artigos, pode dividir em categorias, né, vários temas, por exemplo. E aí, quando você está escrevendo o texto, no final do parágrafo, aqui eu vou inserir o artigo tal. Você vai dentro do próprio Word, inserir referências, tem o íconezinho do Mendeley, você clica lá, acha o artigo que você quer citar no final desse parágrafo e coloca lá incluir citação. E ele vai aparecer no final do parágrafo e também já vai gerar uma lista de referências no final do texto, que já vai ficar em ordem alfabética dentro das normas da ABNT. E o melhor, se você retira, digamos, a gente faz muito isso, né, no dinamismo da escrita. Esse parágrafo não ficou bom, vou retirar. E esse autor não aparece em nenhum momento mais no teu texto. Quando você deleta esse parágrafo, o Mendeley tira
essa referência de lá da lista das referências também. Então, é uma maneira muito, muito boa de organizar as referências num texto científico. Para saber mais sobre isso, na verdade, a gente precisava de uma aula só do Mendeley. Mas na própria unidade de aprendizagem, lá no link Saiba Mais, tem um link para vocês baixarem o PDF de um tutorial do Mendeley, que foi desenvolvido pela Unicamp, tá? Então lá tá bem explicadinho, bem legal. Eu acho que vale a pena vocês investirem no Mendeley, porque vocês perdem um pouquinho de tempo para entender o dinamismo de como funciona, mas depois facilita a vida que uma coisa, tá? Mas eu não quero lidar com Mendeley, essas coisas. Tem também esse site, é o more.ufsc.br, foram alunos da pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina que desenvolveram. Nele você coloca o número de DOI do artigo científico e ele gera referência dentro das normas da BNT para você. Não precisa nem digitar nada, só com o número do DOI, que é um númerozinho que aparece bem no final, na primeira página do artigo, geralmente, ou logo abaixo do título. Tá escrito DOI, parece um link, né? Aí ele gera automático. Ou se você não tem o número do DOI, você pode ir preenchendo autor, revista, volume, número, página e assim por diante. E ele também te dá a referência depois dentro das normas da BNT, é só copiar e colar, tá? São duas opções bem interessantes. Aqui tem alguns exemplos para vocês de referências de livro, de capítulo de livro, de artigo. Eu vou deixar depois os slides, então só vou passar rapidamente aqui para vocês. São então só para consulta, tem também lá no conteúdo do livro da unidade de aprendizagem do Saga, que vocês inclusive podem baixar o PDF, caso queiram ficar com as unidades para consulta depois, principalmente do conteúdo do livro, podem baixar o PDF, tá? Com relação às referências gráficas e textuais, aqui eu quero ressaltar para vocês que sempre uma tabela, ela se refere a dados quantitativos, então quando eu posso expressar os resultados por meio de livros. As bordas laterais da tabela nunca existem, então não pode ter essas bordas laterais, tá? E tem que ter título, fonte, cabeçalho, rodapé, legenda, se necessário. O quadro eu utilizo quando os meus dados são mais subjetivos, tá? Quando eu não tenho dado quantitativo. E aí a diferença é que o quadro tem as bordas laterais. E da mesma forma também tem que ter título, tem que ter fonte, tem que ter legenda e assim por diante, tá? As figuras, então, eu posso considerar como um elemento gráfico de figura gráfico, mapa, gravura, foto, tá? Tudo isso, qualquer coisa que ilustre informações do meu texto científico pode ser considerado como uma figura. E aí aparecer lá na minha lista como lista de figuras, tá? Tem que ter título e tem que ser numerado. Figura 1, figura 2 e assim por diante. Essa é a diferença, então, entre tabela, gráfico e figura, tá? E aí, por fim, com relação à apresentação de pesquisa, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de trabalhos científicos, tá? Vou passar rapidamente. Então, eu posso ter relatório, resumo, dissertação, tese, artigo, monografia, capítulo de livro e assim por diante. Tudo isso é considerado texto científico e cada um deles tem algumas etapas a mais ou a menos para ser escrita, tá? Aqui, na pós, provavelmente vocês vão ter que entregar um artigo. Então, assim, com relação à monografia, é aquilo que a gente faz no final de um curso, né, chamado de trabalho de conclusão de curso. Ela é um trabalho escrito, sistemático e completo. Então, uma monografia, ela tem que ter a capa, a folha de rosto, a folha de aprovação, sumário, lista de tabela, de figura, de abreviatura, apêndice, agradecimento, epígrafe, dedicatória, todos aqueles elementos pré-textuais da introdução, desenvolvimento e conclusão
né? Então é um texto completo. A dissertação é geralmente a modalidade de texto científico que a gente entrega no final de uma pós-graduação, de um mestrado. A tese é aquele texto científico que nós também defendemos para obter o título de doutorado. Todas elas têm esse caráter de ser completo, tá? E aí a gente tem o artigo. Então, o artigo, ele é como se fosse uma mini dissertação. Nós temos que pegar todo o nosso resultado e ter a capacidade de síntese, de escrever isso em poucas páginas, tá? Geralmente o artigo ele é submetido a uma revista. Melhor se for uma revista revisada por pares, porque aí, além disso, contar para o nosso currículo, também vai ser divulgado, vai contribuir com o conhecimento científico, tá? Uma resenha é muito comum de se fazer quando a gente está na graduação, por exemplo, os professores, o professor Leandro pede bastante, né? Que não é um resumo, mas é um resumo crítico, digamos assim, né? Um resumo e uma crítica. Então é bem interessante para a gente pegar a prática de leitura, fazer resenhas, porque aí já fica pronto também para a tua escrita final depois. De maneira geral, então, todos esses textos científicos, eles vão ter essas 3 etapas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Alguns vão ter alguns itens pré-textuais ou pós-textuais a mais, mas de maneira geral todos, seja artigo, tese, monografia, vai ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Gente, na introdução é o momento em que nós vamos fazer como se fosse um resumo do projeto. Então, se no teu projeto estava bem escrito, pode utilizar para escrever a introdução do teu trabalho final. Porque é aqui que a gente apresenta uma ideia geral do que vai se tratar o trabalho e no final a gente descreve a justificativa e o objetivo do trabalho, tá? Então, escrita de uma forma simples e clara, mas é ali que eu vou apresentar o tema de pesquisa que vai ser trabalhado. Gente, a introdução é a chave de um artigo científico. Se a introdução está mal escrita, o leitor não vai continuar lendo o teu texto depois, tá? O desenvolvimento é o teu trabalho em si, né? Se for um trabalho só teórico, por exemplo, a gente vai ter que cumprir esses estágios no desenvolvimento. Eu vou explicar, eu vou discutir e eu vou demonstrar, utilizando toda a literatura, né? Todos os artigos que eu li, e eu vou então analisar e interpretar esses textos. E por fim a conclusão, que é como se fosse um resumo final, né? No caso do trabalho ser só teórico, mas está profundamente ligado com os objetivos. Então eu tenho que responder cada objetivo que eu defini no início. Eu tenho que responder se eu cheguei nele ou não na conclusão, tá? Gente, se você não atingiu algum objetivo, tira o objetivo, tá? Porque a primeira coisa que uma banca de avaliação faz é justamente ir lá no final, na conclusão, ler a tua conclusão, ver qual era o teu objetivo para ver se você conseguiu cumprir os teus objetivos ou não, certo? Gente, basicamente é isso. Então, são dicas rápidas que eu dei para vocês, para ajudar vocês na leitura, na escrita, no desenvolvimento da revisão teórica e, na verdade, do trabalho de conclusão de curso de vocês da pós-graduação, tá? Qualquer dúvida, por favor, me chame. Sexta, a gente tem o Meet para tirar mais dúvidas, para vocês me enviarem esse trabalho até domingo, certo? Um abração.